Vamos falar agora sobre educação e falar do novo ensino médio. O governo federal pensa em suspender a aplicação do novo ensino médio. Para falar sobre isso, eu converso com o professor, diretor da Escola Barão do Rio Branco, Marcos da Silva, que também é especialista em educação. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a gente. Muito bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da rádio e parabenizá-los pelo esse programa de informação e formação. Há pouco aqui tratando sobre a segurança pública e agora sobre educação, e também tenho ouvido aqui ter tratado muito sobre a questão de saúde, que é três situações emergenciais necessárias para a nossa população. Sem dúvida, né, professora? A doutora Juliana esteve aqui, né? Hoje ela é comandante da Polícia Civil aqui na região de Blumenau. A gente falou sobre segurança nas escolas, né? Não dá para passar sem falar disso também, né, professor? Depois daquele ataque à creche aqui em Blumenau, muita coisa mudou, né? A visão acho que mudou bastante. A gente teve uma defasagem anunciada pelo governo municipal de uma média de 7 mil faltas de alunos na rede municipal. É muita coisa, é muito pai não levando mais o filho para a escola. E, infelizmente, está refletindo no ensino médio também, porque tem muito adolescente desistindo de estudar e muitas vezes até se aproveitando da situação, né, para ter uma desculpa para desistir. A gente tem que ficar atento a isso, né, professor, porque a educação é tudo, né? Com certeza. Claro que a questão da segurança nas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, é uma responsabilidade do poder público. A gente sabe disso, mas infelizmente o poder público, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, não tem os recursos e nunca se previu essa questão de segurança nas escolas. As escolas privadas no Brasil, de maneira geral, elas contêm já dentro do seu orçamento também agentes de segurança, mas é segurança privada. É aquilo que acontece dentro da escola, né, ou em frente à escola. Mas a segurança ela tem que ser trabalhada como algo orgânico da sociedade como um todo. Agora, em relação ao ensino médio, Jorge, o ensino médio ele tem uma situação muito grave que vem acontecendo nos últimos, talvez, 30 anos e piorando a cada ano. E por isso que se tentou, em 2017, dar uma guinada, criando seu novo ensino médio. Em 2017 se criou, e aí, em cima disso se surgiu toda uma proposta de formação de professores, porque essa formação de professores que nós temos hoje não atende essa proposta do novo ensino médio. Também se gerou uma insegurança no ensino médio, por causa assim, o que os alunos de classes menos favorecidas abandonam o ensino médio para trabalhar, ou para buscar um trabalho nesse sentido. Tivemos aí depois, que já era uma ascensão muito grande, a questão do ensino médio. Os dados colocam assim, praticamente 46% dos alunos do ensino médio desistem no decorrer dos 3 anos. Ou seja, não concluem, não dão sequência ao ensino superior. Isso mais na escola pública, né? Aí nós tivemos a questão da pandemia. Durante a pandemia, na escola pública, o governo não apresentou os dados oficiais, apenas estimados, mas cerca de 55% dos alunos do ensino médio desistiram. E aqueles que continuaram apenas colocaram o nome, mas não estudaram mais. Não tinha frequência obrigatória, nem presencial. Por 2 anos houve uma decadência, todos foram aprovados, aqueles que estavam matriculados por decreto. É um outro problema. E aí veio a questão da implantação do novo ensino médio. Obrigatório, que se protelou durante vários anos, então em 2021 se tornou obrigatório, a implantação a partir de 2022, para todas as escolas, indiferente se era pública ou privada. As escolas privadas, diante dessa obrigatoriedade, elas fizeram muitos investimentos. Todas as médias e grandes escolas do Brasil fizeram grandes investimentos na formação de professores de forma particular, porque as universidades ou contrataram formações, muitas escolas mandaram os professores até para o exterior para estudar e aprender como trabalhar com esse novo ensino médio dentro dessa proposta. O poder público, com raras exceções no Brasil, de poucos estados, se preocuparam com implantar com o ensino médio. Aí tem que fazer uma citação. Ceará,
Pernambuco, foram os 2 estados que mais se preocuparam na implantação do ensino médio de fato, de integral. E evoluíram nesse sentido. Evoluíram, né? E os indicadores são os melhores do Brasil. O ensino médio de Santa Catarina, ele foi implantado apenas de forma pontual, né? Ou seja, mais de 700 escolas de ensino médio, teve umas 40 que implantaram aquilo que seria próximo ao novo ensino médio. As outras, o ano passado e esse ano, continuam com a mesma carga horária que tinha antes. Então, não houve implantação do ensino médio. Houve apenas a mudança de alguns componentes curriculares para dizer que está mudando o novo ensino médio, mas não houve, de fato, nada orgânico no sentido que houve a mudança onde que o aluno também passou a ser protagonista, onde que as aulas não eram tão mais expositivas e centralizadas na figura do professor, onde que o aluno tivesse uma participação maior no desenvolvimento. Isso raramente aconteceu. A carga horária, literalmente, ela é descumprida pelo poder público, assim, enorme, né? O que deveria ter, pela lei anterior, já era 800 horas o mínimo. Hoje, em média, se trabalha menos de 800 horas. O mínimo teria que ser 200 dias letivos. Hoje o Estado trabalha em média 182, 183 dias, ou seja, é quase 4 semanas a menos de aula também do decorrer do ano. As aulas do ensino médio, elas teriam que ser no mínimo 1 hora. A carga horária do ensino médio ela é feita em cima de hora-aula. Hora relógio, e não hora aula de 45 minutos, porque isso no final do ano dá uma diferença enorme, enorme. Isso tudo não foi colocado em prática também. Só para ter uma ideia, Jorge, sabe que no Brasil, com essa implantação do ensino médio, de mudar apenas o nome da disciplina e não a forma de trabalhar o conteúdo. É tudo a mesma coisa, só com nome diferente. Tem mais de 1.500 disciplinas diferentes. Quando o objetivo que você tinha 13 disciplinas do ensino médio, que todo mundo achava que era muito, agora, hoje, pelas escolas apresentadas, ou seja, qualquer nome de rua, qualquer invenção, palavras diferentes, virou nome de disciplina, que às vezes é apenas um subconteúdo de um conteúdo virou componente curricular. Então, se perdeu, o Estado não teve poder de fiscalização sobre isso. E olha que Santa Catarina tem um conselho muito atuante, um dos melhores do Brasil, mas o Poder Executivo não conseguiu executar a proposta do ensino médio, nem de Santa Catarina, nem na maioria dos estados do Brasil. E por isso que eles fizeram todo esse movimento, os governos, juntamente com se somando aí por interesse às entidades que representam a categoria profissional, no sentido de protelar o ensino médio. Mas como tu vai protelar uma implantação que já está sendo executado? É a mesma coisa que você está fazendo uma cirurgia na metade da cirurgia e você desiste, fecha aqui do jeito que está, põe os esparadrapo em cima, não interessa como se o indivíduo vai morrer ou vai se salvar. É mais ou menos isso que se propôs, esse é o fim da picada. Quer dizer, tudo aquilo que o poder privado investiu de professores, em estrutura, em material, de repente se perde o valor. Claro que aqui também tem que fazer uma ressalva. O Ministério da Educação, aqui eu não quero falar de nomes, mas o Ministério da Educação, nos últimos 4 anos, ele foi omisso em tudo aquilo que se tratava de educação. Foi omisso. Era mais igreja do que Ministério da Educação. Isso é um fato, ninguém pode negar. Então, foi desconstruído a proposta do ensino médio também, foi desconstruído a proposta do Enem, foi desconstruído a questão da pesquisa, do ensino, da extensão no ensino superior. Então, houve uma desconstrução. E essa desconstrução, ela tem um reflexo muito grande agora. E para os próximos anos, você não vai consertar isso. Mas também nós não podemos recuar. E nós defendemos a tese que o ensino médio ele tem que acontecer. Do jeito que estava, não estava. Aquela frase que todo mundo já escutou, né, Jorge? Do nada para o lugar nenhum. Porque está fora de contexto. E a pandemia, ela trouxe um divisor para as escolas e para os jovens, que você não pode mais trabalhar do jeito que você trabalhava. A escola não pode mais ser do jeito que ela era. E essa demonstração está aí para todo mundo entender. E se nós não mudarmos isso, daqui a uns dias o adolescente não vai mais para a escola. A escola, ele está indo hoje ainda, muitos vão para a escola, pela questão de amizade de amigos.
Se tu perguntar para a grande maioria, eles vão dizer, eu vou por causa do meu amigo, porque eu vou me encontrar, vou bater papo, nós vamos conversar. Ele não vai dizer que vai lá para aprender, ou porque ele gosta de aprender. Estou falando, uma grande parte já está falando isso, porque a escola, em termos de aprendizagem e de conhecimento, do jeito que está, ele tem na palma da mão, no Google, no chat, agora GDP, tudo ali ele tem essas informações, não precisa ir muito Com uma facilidade incrível ficando em casa, né, professor? O que precisa ser feito para evitar essa desistência dos adolescentes, né, do ensino médio, né, para continuidade do estudo, para avanço nessa questão, professor, pela experiência que o senhor tem? Vamos falar aqui do público, né, que é onde mais a gente vê essas desistências, né? É possível um governo implantar um sistema educacional competente, atrativo para os estudantes? O governo tem que estar à frente e a sociedade tem que caminhar junto com essa proposta de governo e acreditar, né? Essa proposta do novo ensino médio, ela é uma proposta muito interessante sobre o aspecto de formação, porque te dá uma formação geral para todos que é necessária, indiferente para que área tu mais gosta ou tu quer trabalhar. No segundo e no terceiro do ensino médio, você tem a possibilidade, o aluno, de escolher o itinerário do qual mais tenho afinidade. E são 4, 5 itinerários. Eu quero só ir para a área de humanas, ciências aplicadas. Ótimo, né? Tu quer ir só para as ciências da natureza ou exatas, que tu quero ir para as engenharias, enfim, na natureza, se eu quero ir para a área da saúde ou afins, ou se eu quero ir para a formação técnica, né? As escolas técnicas já estavam no seu caminho. Quando foi criadas as escolas técnicas em Santa Catarina, no Brasil, a formação técnica, para quem quer se qualificar e ir para o mundo do trabalho, ok, ela já estava acontecendo, o próprio Sistema S também faz isso com bastante propriedade. Então, isso estava funcionando bem. Agora, aquilo que não é técnico requer, de fato, essa implantação dessa proposta, onde o aluno possa. Qual é também a dificuldade de uma escola pequena, tanto privada quanto pública? É a falta de opção. Então, se você observar, essa proposta ela é implantada em quase todos os países da Europa e da América do Norte. Daí o aluno ele vai escolher a escola que ele quer, né? Aquela escola lá só trabalha a área de ciências aplicadas, eu vou estudar naquela escola. Aquela escola só trabalha ciências humanas, ciências da natureza ou matemática, ou área de exatas, eu vou para aquela. Então, essa era para ser a questão do novo ensino médio. Mas não houve essa centralização de escolas. Então, todo mundo continuou fazendo a mesma coisa, trocaram o nome dos componentes das disciplinas ou das matérias, como se chamava há tempos passados, mas na prática não houve mudança nenhuma. Os professores são os mesmos, com os mesmos jeitos, com as mesmas formas de trabalhar. O governo não conseguiu dar formação. As universidades, e aqui a gente tem que fazer uma crítica, as universidades há muitos anos não estão mais formando os professores para o seu tempo e para o contexto dos cenários de hoje e de amanhã. As universidades precisam rever também esse processo. Quando eu falei que há pouco que o governo tem que estar à frente, a sociedade tem que caminhar e acreditar naquilo que é posto, as universidades têm um papel fundamental, que é a formação dessas pessoas para isso tudo. E eu vejo na formação de professores muito, muito atrasado. Estamos correndo atrás do prejuízo sempre. Ou seja, o desenvolvimento econômico, intelectual, enfim, ele está lá na frente, eu estou aqui atrás, longe, e com esse meu caminhar de escola, eu nunca vou alcançar, né? Durante a pandemia, estreitou essa questão, mas agora, já passados 3 anos, de novo o distanciamento começa a acontecer. É igual o sujeito que se preparou bem para uma prova de correr e o outro que não se preparou, depois de 10 minutos ele só vai andar. Depois de 20 minutos vai andar de passos lentos. E depois de meia hora ele começa a parar. E o outro continua para frente. É mais ou menos isso o comparativo que nós temos com a questão de desenvolvimento econômico mundial. E a escola não pode correr atrás. A escola teria que estar sempre à frente e não atrás. A universidade em especial. Então a gente precisa avançar muito ainda. O modelo é bom, professor.
Sim, o O modelo modelo é do novo bom. ensino médio, a forma proposta, ela é boa, ela é interessante, ela de fato, ela vai atender aquilo que os nossos alunos querem. Eu não preciso ficar só estudando matemática se eu quero ir para as ciências aplicadas. Então, o que que eu vou ter? A matemática básica. Isso sim, aquilo que é básico, língua portuguesa, matemática, o conhecimento de história, geografia, sociologia, filosofia, isso é básico, você vai ter em 1.800 horas. Indiferente se é público ou privada, todo mundo tem que ter 1.800 horas nesses componentes curriculares. E você tem que ter mais uma formação complementar de 40%, que são aquelas que você escolhe qual é o caminho que você quer, né? Já por isso que dentro do projeto, que é a coisa mais interessante que tem assim, ó, na sua proposta do ensino médio, Jorge e ouvintes, é a questão que chama-se projeto de vida. E o projeto de vida é uma disciplina central do novo ensino médio, onde que as demais vão estar sendo norteada com esse componente chamado projeto de vida, orientação profissional também nesse caminho junto. Então, isso é que precisa ser dado ênfase. Mas, eu repito, as pequenas escolas, o poder público não tem interesse, porque o poder público teria que investir nesse momento, no mínimo, 25% a cada ano nos próximos 4 anos para dar conta disso. Ou seja, para daqui a 4 anos, 5 anos, você chegar a ter uma educação de 8 horas por dia. Isso está longe de acontecer. Hoje nós temos 4 horas mal dadas em 200 dias, que não existe os 200 dias de aula. Eles contam tudo quanto é dia, mas não dá 200 dias. Ao contrário, o próprio poder público fiscaliza o setor privado que trabalhe. E o setor privado cumpre, de fato, os 200 dias e faz muito mais que isso com uma carga horária. Nós não já temos as 3.000 horas do ensino médio. Quem menos trabalha hoje ensino médio, das médias e grandes escolas de Blumenau, trabalha em torno de 3.600 horas. Então, que é uma formação diferenciada para esse ensino médio, onde que ele tenha tempo para estudar, fazer e apresentar. O aluno ele tem que ter conhecimento para argumentar. Ele tem que ter conhecimento para fazer análises. Caso contrário, ele só vai decorar os conteúdos como era anteriormente, e o professor continua aquele expositivo de sempre, que depois de 30 minutos o aluno dorme. Imagine 4 horas. E aí não é um atrativo, né? Acaba desistindo, né? Como a gente vê hoje, muita gente até começa, mas acaba não completando o ensino médio. Infelizmente, a gente precisa avançar, né, professor? Porque o ensino médio tem uma questão que infelizmente no Brasil queria se diplomar todo mundo, que também tem a questão do ensino supletivo, que é só se tem certificação. Hoje nós temos certificação do ensino do médio, um certificado de analfabeto, mas ele tem um certificado de ensino médio, como nós temos do ensino superior, infelizmente, através dessas inúmeras universidades e faculdades de ensino à distância que não ensinam nada. Porque o aluno que não tem base nenhuma no fundamental e no médio, o que ele vai aprender no ensino superior à distância? Nada também. Ele apenas vai pagar e vai ter um diploma. Então, o Brasil é um país de pessoas diplomadas, mas sem conhecimento. Isso não resolve para a questão da mão de obra qualificada, não resolve para as questões sociais do Brasil, para o desenvolvimento como um todo do setor humano, não contribui. Então, é isso que tem que ser visto. Quem é que está fazendo esse papel hoje de uma educação mais avançada? É o setor privado, por isso que o setor privado do Brasil cresce bastante. A impressão, às vezes, Jorge e ouvintes, é que o governo faz isso de forma proposital. Ele vai se retirando do seu time de campo e vai deixando o setor privado avançar, porque daí tudo que ele vai diminuindo lá, ele vai economizar. É só para verificar quantos alunos esse ano o setor privado no Brasil cresceu. Mais de 10% as matrículas no Brasil, significa mais de 1 milhão de matrículas que deixaram a escola pública para ir para o setor privado, onde os pais enxergam alguma possibilidade de conhecimento, de aprendizagem para os seus filhos. Que é uma amostra da deficiência do ensino público no país, né? A gente pode pegar isso como termômetro, né? Eu trabalhei muitos anos no setor público também como professor e como diretor de escola. A gente sabe como funciona. Eu não estou falando aqui
ao vento. Eu vivenciei como professor muitos anos, eu vivenciei isso como diretor de várias escolas que eu fui do setor público, pequenas, médias e grandes escolas. Então a gente sabe como funciona e aonde que o governo ele tem dinheiro para tudo quanto é tipo, por exemplo, de festa, mas não tem para ajudar uma escola. Né? Se a gente hoje fazer uma análise em Santa Catarina, que é um estado em tese, o quinto estado da economia do Brasil, verifica qual é o estado das escolas hoje. Muitas escolas estão de pé, estão pintadas, tem um jardim e tem segurança de muros ou grades por causa, Jorge, sabe de quem? Da Associação de Pais e Professores. Por causa da participação comunitárias em contribuições para a escola, em festas que vão lá e contribuem para a escola, para ter e deixar a sua escola melhor, mais apresentável, mais segura. Mas aí vem um outro problema. Os pais não podem pagar o professor. Quem tem que pagar é o governo. O governo não é que paga tão mal, pode pagar muito mais. O professor, em tese, poderia ganhar muito mais. Mas precisa ter uma proposta de trabalho. Essa proposta, o governo, não sei se pela sua distância, não tem alcance para verificar se isso está acontecendo ou não. Se você verificar hoje, pega por amostragem 2, 3 escolas para ver como está sendo feito o ensino médio, você vai sair decepcionado. Decepcionado. Isso é um fato. E, claro, não estou dizendo que todas as privadas também são assim. Se você ir em Santa Catarina, no Brasil, verificar, muitas escolas privadas estão apenas ganhando dinheiro? Sim. Muitas apenas estão ganhando dinheiro e continuam também fazendo a mesma coisa. É lamentável. A educação é tudo, né? É lamentável isso. Professor, e o ensino fundamental que é aplicado no Brasil, ele precisa evoluir? O ensino médio, o ensino fundamental, ele cresceu, melhorou muito nos últimos 20, porque a gente não pode só comparar, porque a educação não dá para comparar em 1 ano e 2 anos. Eu acho que dentro desse processo, a educação fundamental, ela melhorou muito na medida que grande parte das prefeituras do Brasil assumiram a educação fundamental. E a prefeitura ela está mais perto. Ela acompanha, ela vê, diferente do governo do Estado. Ela vive o dia a dia, né? Ela vivencia o dia a dia, ela está ali, ela acompanha e sabe. Então, assim, muitos municípios, pequenos e médios, hoje a educação fundamental, ela é praticamente toda municipalizada. E aí sim, a qualidade é melhor. Nós temos aqui em Santa Catarina muitos exemplos de municípios que são referências em educação fundamental. Nós podemos pegar o próprio Blumenau, que tem bons indicadores, mas tu pegar como Pomerode, Timbó, Jaraguá do Sul, Gaspar, enfim, eu estou citando alguns municípios aqui em torno que têm excelentes indicadores na educação fundamental. Então, eu consideraria ela hoje de boa para muito boa. E aí vem a continuação que é no ensino médio que dá esse... Que não está acontecendo. Que não acontece. Que não acontece. E que muitas crianças, adolescentes, então, acabam desistindo aí no meio do caminho. Exatamente, porque daí matar a aula se torna mais interessante ou ir à aula apenas para se encontrar com os amigos e trocar informações de redes sociais, digamos, se tornou a coisa mais interessante e não a aprendizagem. Então, esta motivação, ela vem através de uma proposta interessante, uma proposta que o adolescente de hoje, assim como eu falei, as coisas mudaram muito, Jorge. Eu estou na educação há 42 anos, né, como professor, como diretor. Cada 5 anos, 6 anos, a gente tem uma geração. E nos últimos anos, a geração é quase que anual, né? A mudança é muito rápida. E você precisa acompanhar esses processos. E os nossos professores também, eu não estou dizendo que só a escola ou o governo é o culpado, eu estou dizendo que todos nós temos que evoluir, senão a gente não vai conseguir acompanhar. Então, hoje, quando se forma professor, não dá para pensar no professor, eu vou formar professor para o futuro. Tu tens que formar o professor para agora, para o cenário de agora, com capacidade de se contextualizar a cada novo cenário que está acontecendo. Por exemplo, em janeiro foi aprovado no Brasil, foi sancionada a lei da educação digital. Isso não chegou nas escolas e não vai chegar. É igual a proposta do ensino médio, de 2017 até agora não chegou. A proposta de formação obrigatória aos professores de 2019, nós já estamos terminando já estamos na metade de 2023 e nem começou. Então, há uma dificuldade muito grande. E por conta disso, eu já falei outras vezes aqui, está em outros programas contigo, daqui a 10 anos nós não vamos ter mais professores. Estamos com uma dificuldade enorme hoje. Imagine daqui a 10 anos ter bons professores ou aquelas pessoas que se dispõem a ser professor.
Mas a carga do professor está cada vez mais pesada, né, professor? Tá, o nível de estresse aumentou muito nos Mas professores. olha a responsabilidade que se joga nas costas do professor, né? Hoje ele não vai lá só para dar aula, né? Ele é o assistente social, ele é o psicólogo, ele é o cara que bobear tem que arrumar a escola. E já o governador Jorginho Melo, esse professor tem que ter spray de pimenta na boca. Então, ele virou segurança também. Não, então fica difícil, né? não, o professor ele precisa ter essa devida valorização de qual a sua função. De fato, hoje os professores, do que aconteceu principalmente com a pandemia e agora com essa questão, isso mexeu muito com os professores, essa questão agora da segurança também, né? O nível de estresse, segundo uma pesquisa que foi publicada semana passada, se eu não me engano, aqui no Jornal Município, se eu não me engano foi essa a fonte, 71% dos professores apresentam nível de estresse de médio para alto. E certamente vai aumentar, né? Vai aumentar. Por conta de uma série de fatores, aquilo que você acabou de citar, e outros fatores que vão aparecendo no dia a dia. Né? E também, hoje, pelo crescente número de alunos de inclusão e a reestruturação que precisa isso acontecer. Então, de repente, em sala de aula, o professor hoje tem que levar não um planejamento, ele tem que levar 3 opções de planejamento em função dessa questão da inclusão. Isso também estressa o professor. Isso também toma. Por isso, assim, o professor ele tem que ser uma categoria muito valorizada. Quando o governador anterior deu aqueles 5 mil, no momento parecia muito, hoje, passado aí 3 anos, a gente já vê que não é mais muito, não, é pouco. Né? E a gente sabe que para ter bons professores hoje você também tem que ter uma remuneração que seja condigna à sua profissão, porque o professor precisa continuar estudando. Se ele não tem dinheiro para a sua subsistência, como é que ele vai continuar estudando também? E ser professor hoje, quem não estuda hoje está desatualizado. O aluno vai tomar conta porque a informação do professor Google vai tomar conta. É verdade. Né? E a informação da inteligência artificial vai passar na nossa frente e a gente não pode, porque assim, eles não são humanos, eles não têm emoção, não têm sentimento. Nós temos. E o adolescente de hoje, Jorge, eu achei que seria o contrário. Se me perguntasse isso há 30 anos atrás, eu ia responder exatamente o contrário que vou responder agora. O adolescente de hoje, o grau de maturidade dele está muito atrasado. Né? Com 30 anos atrás, com 12, 13 anos, o adolescente ou pré-adolescente tinha uma autonomia e uma responsabilidade, um grau de amadurecimento muito grande. Hoje verdade. Você chega com 17, 18, muitos deles com imaturidade. Mas isso é um crescente que está vindo. Hoje, a idade do adolescente não é mais 18 anos, para muitos está ainda 25, 26 anos. E isso tem um reflexo muito grande também para o mundo do trabalho. É engraçado, tem algumas coisas que são precoces, né? Que tipo, eu com 12, 13 anos ainda brincava, né? Hoje isso já quase não acontece mais. Não. E outras coisas não, né? E outras coisas não, como a responsabilidade, por exemplo, né? A responsabilidade, o fazer as coisas no dia a dia, ter uma rotina, essas coisas tudo é muito difícil. Por isso que eu estou dizendo, o aluno que ele tem que só ouvir o professor dentro daqueles conteúdos chamados aulas conteudista expositiva, ele não vai aguentar porque ele não tem a maturidade mais para isso. E talvez a gente também não, porque a informação hoje se tornou muito rápida. Então, a questão das redes sociais também, elas, no meu ponto de vista, elas estão atrapalhando demais, demais. Então, cada dia mais amplas, mais soltas, mais livres, e ali também tira um pouco a questão da verdade e aquilo que é o justo e o correto, porque cada um constitui a sua verdade. As redes sociais dão esta oportunidade para cada um ter a sua verdade. Portanto, a tua verdade ou a nossa verdade não vai servir para mim. Isso acontece em família, viu, professor? Sim, também. Cada um vai ter a sua verdade, né? A sua visão e o seu mundo. E aí já vão começar os conflitos ali,
mesmo na família, né? Imagina quando sai para fora, né? Para toda a sociedade. Porque, por isso que a gente analisando, hoje, se pegar 60, 80 anos atrás, nós temos muito mais conflitos hoje do que na época onde que os homens tinham menos conhecimento, que brigavam por fronteiras. Hoje a questão das redes sociais também geram guerras. Tem a guerra da economia para ganhar, ficar rico, e tem a guerra da ideológica e religiosa e tantas outras, né, que tomaram conta das redes sociais não como um processo de formação, mas um processo de absoluto domínio de imposições. E a gente viu isso ser crescente não só no Brasil, isso é no mundo. Né? E nós pais temos um papel fundamental nisso tudo, né? Que é desde novinho, desde que as crianças nascem, a gente dar uma atenção especial e preparar essas crianças para isso, né, professor? Mas tem a gente não está falhando nisso, professor? Exatamente. Assim, a geração de pais, claro que eu não estou generalizando aqui, mas hoje o poder pátrio familiar ele está diminuindo a cada dia. Ou seja, você está perdendo o poder sobre o seu filho, de autoridade familiar, de pai e de mãe. E muitas dessas responsabilidades, elas são transferidas para a escola. Então, a escola que dê conta, a escola que faça. Por exemplo, hoje, muitas famílias, o que eu sou contra, não deveriam dar celular para a criança até 12 anos. Até porque até 12 anos, crianças, ele não pode. Mas vai numa escola hoje, inclusive pública, para você verificar quantos alunos com menos de 12 anos têm celular. E o pai não tem mais coragem de tirar o celular, nem a mãe, nem em casa e nem na escola. Então, o celular, ele passou a ser objeto de controle, mas ele não acrescenta na formação do aluno. Comunicação, a gente sempre se comunicava. Eu fui diretor de escola que nunca não tinha telefone. Eu ia a 500 metros para um telefone público, mas a gente se comunicava, se entendia e todo mundo recebia informação. Hoje não. Então o pai ele está perdendo o controle, principalmente por causa do celular. Né? Não sabe tirar mais. Aí tem famílias que agradecem à escola quando a escola proíbe de trazer o celular. O que a gente sempre tem dito para muitas famílias, a escola não compra celular. Quem compra é o pai e a mãe. Esse é o maior exemplo da gente ver como se joga tudo para a escola, né? Muita coisa é para a escola. Quando não consegue jogar para a escola, joga para a igreja. E né? Assim vai. E assim vai. E a culpa é da sociedade. Então, a gente tem que rever também a nossa posição de pai, de mãe, de família, né? Sobre a questão de valores, sobre a questão de princípios dos quais nós acreditamos enquanto sociedade. Né? Porque é igual uma igreja, eu tenho uma doutrina, eu tenho um dogma, eu tenho que acreditar naquilo. A escola também, eu não posso, diante daquilo que eu discordo, dizer eu não vou mais, eu vou ser contra e assim por diante. Então, escola e família são dois entes muito importantes na construção de uma sociedade justa, né? Mas isso tem que estar trabalhando de forma de parceria permanentemente. Aqui ninguém pode largar a mão de ninguém. Quem largar a mão primeiro, joga a responsabilidade para o outro. Isso eu estou falando desde a criança até o adolescente, até lá ele terminar o ensino médio aos 18 anos. A família ela não pode contestar a escola. Ela tem que respeitar as decisões da escola. Como ela respeita da sua igreja, do seu clube, da sociedade, enfim, de maneira geral. E a escola também tem que respeitar as questões familiares e do jeito que as famílias são constituídas hoje, porque são modelos diferentes e de constituição de família também tem que ser respeitado. Tá certo. Professor, obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Nesta manhã de quarta-feira, educação é importante a gente estar sempre falando de educação, chamando a atenção para esse setor tão importante que é o principal fator, talvez, do desenvolvimento, né, social de uma sociedade, né, professor? Eu penso assim, que todos os países do mundo, todas as sociedades que se desenvolveram no aspecto social, no aspecto econômico e no índice de desenvolvimento humano, todas passaram ou fizeram grandes investimentos no processo educacional. Então, a escola passou a ser o centro. É só a gente pegar os países asiáticos que tem até hoje. Qual é a grande referência? A escola.
tem que ser a escola. Outros países da Europa que se tornaram, apesar de ser países pequenos, mas se tornaram grandes no contexto mundial, por causa da escola. Por que a Finlândia, todo mundo fala, é um país pequeno, um país de não ter muitos habitantes, mas tem uma educação que é uma referência, assim como outros países da Europa. Aqui no próprio Chile, perto de nós temos uma educação diferenciada, como considerada a melhor ensino da América Latina, né? Então, a educação ela é base. Se perguntar qual é o país mais desenvolvido economicamente da América do Sul, é o Chile, de maneira geral. Mas tem um processo educacional atrás disso. E nós precisamos evoluir nesse aspecto. Sei que o Brasil é grande, mas a gente tem condições de fazer isso quando a gente quer, né? Obrigado pela participação. Uma ótima quarta-feira, professor. Obrigado pela oportunidade. Uma excelente quarta-feira a todos. Marcos da Silva, professor, especialista em educação. Falamos aqui sobre a questão do ensino médio. Vai ou não vai o novo ensino médio? Está difícil, está amarrado.